Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos, como nós fazemos sempre, nos encomendar a Deus, ao Divino Espírito Santo, para que ilumine a nossa inteligência, para que a gente possa colocar aquilo que for da sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ela que é a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, com muita saúde. Vamos continuar aí o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos estudando a Igreja, a Eclésia, que na teologia nós chamamos de eclesiologia. Já passamos aí pela identidade da Igreja, que é una, santa, católica, apostólica. Agora a gente está estudando as vocações que tem na Igreja. A vocação, nós começamos pela vocação religiosa. Vocação, gente, quer dizer chamado. Tá? Todo aquele que é batizado, ele tem uma vocação, um chamado de Deus. E na igreja, você pode ser chamado para fazer parte da hierarquia da igreja, que nós já vimos. Agora nós estamos na parte dos leigos, que é a parte que eu me incluo. Graças a Deus, eu sou um leigo, eu não sou da hierarquia, eu não sou padre, eu não sou bispo, eu não sou diácono, eu sou um leigo, também não sou um consagrado, né? Porque eu tenho a minha vida normal, não é verdade? Então, mas eu sou um leigo. Fiz a minha teologia, graças a Deus, estou aqui, sou catequista, né? Sou catequista de adulto, na Matriz São José do Havaí, graças a Deus, né? Então, hoje nós vamos encerrar a parte dos leigos na igreja. E depois nós vamos ir para a última parte da vocação na igreja, que é os consagrados, não é? Que nós chamamos as mulheres, né? As freiras, não é? E eles não recebem um sacramento, mas eles fazem votos também de pobreza, obediência, castidade. E também temos os monges, não é? Que vão lá, às vezes vão para o deserto, ou às vezes, né, ficam ali enclausurados, né, rezando pela igreja. Também nós vamos falar sobre isso. Eu só quero fazer um parênteses rapidamente, que agora eu estou pedindo no começo e não mais no final. Eu sempre pedia no final, mas como às vezes a pessoa pode começar a ver os vídeos e às vezes não terminar por algum motivo, então eu quero já pedir no começo para você se inscrever no nosso canal, gente. A gente precisa muito das inscrições, dos joinhas de vocês, dos likes, comentários, para o nosso canal poder crescer. Então nos ajude a compartilhar nos grupos de oração, Facebook, das igrejas, grupos de oração, tudo que você puder fazer para me ajudar, principalmente se inscrevendo, né,
no nosso canal. Tá? Quanto mais inscritos a gente tiver, mais o canal cresce. E quanto mais crescer, mais a gente pode fazer vídeos, né, para você. O nosso trabalho aqui, gente, é de evangelização na internet. Um canal católico que traz uma teologia católica que não cobra nada, não é? É uma teologia. Por isso que ele chama Escola Teológica Católica. Tem o mesmo curso de teologia que eu fiz é o que você está aprendendo aqui. Só que eu paguei, você não está pagando nada. Então a única coisa que eu te peço é isso. Nos ajude, né, a divulgar, a compartilhar. Se você gosta dos nossos vídeos, passe para frente para outras pessoas e peça para se inscrever, por favor. Tá bom? É só isso que a gente pede. Então, gente, vamos terminar hoje os leigos, né, o papel dos leigos na igreja. O que é o leigo, gente? O leigo é aquele que não faz parte da hierarquia da igreja. Não é diácono, não é bispo e não é padre, que é o meu caso. Mas eu sou um catequista, né? Ou pode ser um ministro da Eucaristia, não é? Você que participa de grupo de oração na igreja, e você é leigo, entendeu? Você pode ser um missionário. Tantos leigos que são missionários aí, porque, gente, se deixar só por conta dos padres, eles não dão conta. São poucos padres, eu já falei sobre isso aqui, não é? O Brasil, ele tem muito mais pessoas do que padre, entendeu? Então os padres sozinhos, eles não dão conta. Então o que a igreja, né, o Concílio Vaticano II, essa maravilha que foi o Concílio Vaticano II, abriu as portas do leigo para... Mas aí é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Porque a gente tem que ensinar aquilo que a igreja nos manda falar, não aquilo que eu quero ensinar. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém. Eu não sei de nada. O que eu sei eu aprendi com a igreja nesses 2000 anos. Por isso que a gente tem que estudar o catecismo, estudar a Sagrada Escritura, os documentos da igreja, para a gente poder não falar mentiras aqui, não dar a nossa opinião. Não. Aqui não é eu acho, não. Aqui o catecismo da igreja é a doutrina oficial, né, a interpretação da igreja, da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, que o magistério da igreja, aprovado pelo Papa, o catecismo da igreja foi aprovado pelo Papa, João Paulo II, esse é o segundo catecismo. Nós tivemos um primeiro catecismo, que foi o catecismo romano, lá do Concílio de Trento, depois da terrível revolução protestante do Lutero, que questionou muito a fé católica. Então esse já é o segundo catecismo. Então só o Papa pode aprovar, e ninguém pode ensinar nada católico. Você que é católico não pode ensinar nada contrário ao que está aqui. Por isso que você tem que estudar muito catecismo, por isso que eu estou fazendo essas aulas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Nós paramos no parágrafo 907, a página 260 do Catecismo Amarelinho. Página 260, nós paramos no 907, hoje nós vamos para o 908. O título é A Participação do Leigo no Munus Régio de Cristo. Olha aí. Então, gente, nós também cooperamos com Jesus para evangelizar. Jesus conta conosco. Porque, como eu disse, os padres sozinhos não dão conta. Por isso nós temos que ser leigos preparados. O munus quer dizer o poder sagrado de Cristo. Então quer dizer o poder de ensinar. Então, gente, vamos aprender corretamente a doutrina para a gente poder ser fiel a Cristo e fiel à igreja. Quem me conhece sabe, eu sou fiel ao magistério da igreja. Se eu falar alguma coisa aqui que não está de acordo com a igreja, pode me corrigir aí. Nos comentários, você falou aquilo ali e não é aquilo que a igreja ensina. Eu venho aqui e me retrato, não tenho problema nenhum de me retratar. Mas eu procuro ser fiel à igreja que eu sigo. Ok? Então vamos lá. Por sua obediência até a morte, está falando de quem? De Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Anota esses textos, gente, porque eu não tenho como ler aqui. Tá? Por sua obediência até a morte, Cristo comunicou a seus discípulos o dom da liberdade régia,
para que vençam em si mesmos o reino do pecado, por meio de sua abnegação e vida santa. Então, todos nós leigos somos chamados à santidade. Todos. Se nós somos batizados, nós leigos temos que buscar a santidade. Porque sem ser santo, gente, ninguém vai para o céu. Isso não sou eu que estou dizendo. É a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Você pode ler lá. Sem santidade, ninguém pode ver a Deus. Então, você que é batizado, você que é batizada, você tem que buscar a santidade. Claro, gente, que todos nós somos pecadores, mas nós temos que fazer a nossa parte. Entendeu? É importante aí que ele fala que Cristo comunicou aos discípulos. Veja, Jesus tinha 12 apóstolos, aqueles 12 que formam a hierarquia da igreja. Mas Jesus tinha 72 discípulos. Está lá no Evangelho de São Lucas. E nós não somos apóstolos. Por quê? Porque a gente não faz parte da hierarquia. A hierarquia sucede os 12 apóstolos, os bispos. O Papa é o sucessor de Pedro, nós já falamos aqui. Nós leigos somos o quê? Discípulos de Jesus. Por isso que o catecismo fala aqui. Assim como Jesus tinha aqueles 72 discípulos, além dos 12 apóstolos, nós também somos discípulos de Jesus. Todo cristão batizado é discípulo de Jesus. Aquele que submete seu próprio corpo e governa sua alma, sem deixar-se submergir pelas paixões, é o seu próprio Senhor e dono de si mesmo. Então a gente tem que dominar as paixões, porque o pecado original, gente, ele enfraqueceu a nossa natureza. Eu já expliquei isso aqui. Pode ser chamado rei, porque é capaz de reger a sua própria pessoa. É livre, nós temos livre-arbítrio, não é verdade? E independente, e não se deixa aprisionar por uma escravidão culposa. Isso quem fala é o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium. Então, gente, a carta, se eu não me engano, aos Coríntios também diz isso. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, a gente tem que romper, gente, com a vida velha. Não importa o que você fez para trás. Importa aquilo que você é agora. Você agora é uma nova criatura. Você é um filho amado de Deus. Então, não importa o que você fez para trás. São Paulo era matador de cristãos. Depois que ele se converteu, gente, ele trabalhou mais ainda do que os outros. Ele mesmo diz. Né? Então, quer dizer, a gente não tem que ficar olhando para trás. Jesus nunca fez uma pergunta sobre o passado de ninguém. O que você fez de errado? Não. O importa é daqui para frente. Vá e não peques mais. O que você fez para trás acabou. Já se arrependeu? Já se confessou? Não fique pensando no passado. Olhe para frente. O cristão olha para frente. Tá? Então é isso que o catecismo está nos orientando. Esse é o parágrafo 908. O 909 diz assim: além disso, com forças conjugadas, que os leigos sanem as instituições e condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Então nós leigos temos que fazer a nossa parte. Não é? Por exemplo, na política. Os padres não podem entrar na política, os leigos têm que entrar. Mas, gente, não é para entrar para roubar. É para entrar para dar testemunho de Cristo lá no Congresso. Para não aprovar aquelas leis lá que o Congresso quer aprovar, do aborto e outras mais. Então, os leigos têm que entrar naquilo que os padres não podem. Entendeu? E isso de tal modo que todas essas coisas se conformem com as normas da justiça e, em vez de elas se opor, antes favoreçam o exercício das virtudes. Olha aí, então, todos nós, gente, temos as virtudes capitais. Nós temos, se tem os pecados capitais, nós temos também as virtudes. Eu fiz um vídeo sobre isso. Na Quaresma, então, é ótimo para você estudar sobre os pecados e as virtudes capitais. Não é? Para cada pecado capital tem uma virtude que você pode vencer. Por exemplo, a soberba tem a humildade, é uma virtude. Tem a gula, tem a temperância.
Entendeu? A luxúria tem a castidade. Então, gente, para cada pecado tem uma virtude. E não só essas virtudes, mas tem a virtude teologal, que é a fé, a esperança, a caridade. Então, gente, nós temos que praticar as virtudes, ou seja, fazer o bem. Aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos. Faz o bem e evita o mal. Entendeu? Agindo dessa forma, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. Olha aí, então, gente, por que o mundo está como está? O mundo está imoral? Tá, mas por quê? Porque os leigos não fazem. Os leigos não fazem a sua parte. Ficam criticando os padres, mas nós leigos também não fazemos a nossa parte. Se o mundo está como está, é porque a gente ainda não está fazendo a nossa parte. Se cada cristão, gente, fizer a sua parte, o mundo vai ser outra coisa. Porque quem vai mudar o mundo somos nós. Tá? É os cristãos. No começo da igreja, os cristãos escreviam para o imperador. Não é? E eles falavam, olha como a conduta dos cristãos. Eles não fazem nada de errado, não é? Praticam as virtudes, o amor. Tá? Isso aí, gente, não sou eu que estou dizendo, não. Tem documentos históricos que falam sobre isso. Como que era o cristianismo no começo da igreja. Por que se tornou essa religião tão fascinante hoje, o cristianismo? Graças a Deus, né, o cristianismo hoje está em todos os lugares. Por quê? Por causa da conduta dos primeiros cristãos. Porque se os cristãos não dessem bom testemunho no começo, ninguém ia querer ser cristão. Mas eles preferiam morrer do que trair a sua fé, trair o cristianismo. Por quê? Por causa do testemunho dos primeiros cristãos. Entendeu? E nós temos que voltar a dar testemunho, gente. Principalmente na moral, igual ele fala aqui, né? Na cultura e nas obras humanas. Olha aí. É no nosso dia a dia. Você tem que mostrar que você é cristão, não é só dentro da igreja. Dentro da igreja, gente, é muito fácil. Não é? E outra coisa, não viver de aparência, não é? Eu sou aquele cristão só de aparência. Não. Você tem que dar testemunho na sua vida, no seu trabalho, na sua família. Entendeu? O testemunho, gente, ele arrasta muita gente. Por mais que a gente deve propagar, a seguir Jesus, mas alguém acaba nos seguindo. Não tem esses artistas aí que tem um monte de seguidores? Nós também temos. Então, se você não dá um bom testemunho, você pode levar a pessoa para o mau caminho. E Jesus já falou, ai daquele que causar escândalo, principalmente para a criança, para o jovem. Tem muito jovem que se espelha em você. Entendeu? Então você vai dar mau testemunho, você que é pai, você que é mãe. Entendeu? Se você der mau testemunho, você vai levar o seu filho para o lado errado. Aí depois Jesus vai cobrar de você. Entendeu, gente? Então, muito séria essa questão. Esse é o parágrafo 909. 910 diz assim: os leigos podem também sentir-se chamados, ouvir a ser chamados para colaborar com os próprios pastores, ou seja, os padres, né, a hierarquia, no serviço da comunidade eclesial. É aquilo que eu já falei. Você pode ser um catequista, você pode ajudar. Gente, tem muita pastoral na igreja. Quando você faz o crisma, você deve procurar uma pastoral na igreja para você ajudar. O que eu tenho aptidão? O que eu posso ajudar na igreja? Foi assim que eu fiz. Depois que eu fiz o crisma, já adulto, eu comecei a engajar na igreja. Eu gostava de estudar, então eu fiz uma teologia, agora eu sou catequista, dou aula aqui e na igreja. Não tenho vocação para catequista. Procura outra pastoral, alguma coisa. Eu gosto de grupo de oração. Vai um grupo de oração. Quero ser ministro da Eucaristia. Vai ser ministro da Eucaristia. Gente, a igreja precisa de nós, dos leigos, para ajudar os padres, como eu já falei. Junto com os pastores no serviço da comunidade eclesial, para o crescimento e a vida da mesma, exercendo ministérios bem diversificados, segundo a graça e os carismas que o Senhor quiser depositar neles. Neles quem? Nos leigos. O que eu posso fazer para ajudar na igreja? Aí é você quem tem que ver. Aí, em comunhão com o seu pároco.
Você não pode fazer nada na igreja por conta própria. Se você tem aptidão para alguma coisa, chega no padre e fala: padre, ó, eu gosto disso, disso, disso. E é o que aconteceu comigo. Eu sentei com o padre Luiz Carlos, da minha igreja, falei: padre, eu gosto de dar aula, eu sou catequista. E o padre falou: então eu estou precisando que você me ajude, então. No Crisma, na catequese de adulto. Estou lá dando aula de Crisma, preparando os alunos para Crisma e para catequese de adulto. É o que eu sei fazer, é o que eu posso ajudar. Fui lá, conversei com o padre e estou aí até hoje. Então vê o que você pode ajudar. Qual pastoral que você pode se engajar. Entendeu? O leigo é para isso. Esse é o parágrafo 910. 911. Na igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder de governo. Isso se diz de sua presença nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, do exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos. Então aqui, gente, o catecismo dá aqui várias coisas que o leigo pode fazer na igreja. Você pode participar de um tribunal eclesiástico, não é? Para poder ajudar a ver se um casamento é nulo ou não. Você pode trabalhar no tribunal. Você pode você pode trabalhar no dízimo, né? Recolhendo o dízimo, não é verdade? E, gente, tem muitas coisas aqui nas reuniões, não é? Gente, tem na igreja, gente, tem serviço para todo mundo. Não tem aposentado na igreja, ok? Então, gente, procure ajudar na sua paróquia o que você pode fazer para o reino de Deus, porque, gente, nós vamos ser cobrados. É aquela parábola dos talentos que Jesus contou. Eu te dei tantos talentos, o que você usou para ajudar? Porque, gente, não é para a gente ficar de braço cruzado, não. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ajudar para que o reino de Deus cresça e apareça. Qual é a sua parcela de contribuição para o reino de Deus? Em que você está ajudando ao reino de Deus crescer? Só vai participar do reino de Deus quem ajudar, né, ao reino de Deus crescer. Entendeu? Então isso é muito sério. Então aqui o catecismo maravilhosamente fala, né, que o leigo pode fazer muita coisa na igreja. Trabalhar na liturgia, não é? Até na liturgia o leigo pode trabalhar fazendo uma leitura, não é? Fazendo comentários. Eu já fiz comentários, né, antes da missa. Já fiz leitura na missa, não é? Tem quem é coroinha, gente, tem muita coisa que você pode fazer na igreja. Você que é leigo, para ajudar, igual ele fala aqui, para ajudar, né, para ajudar a igreja de uma forma geral. Ok? 912. Os fiéis devem distinguir acuradamente entre os direitos e os deveres que lhes incumbem enquanto membros da igreja. Você é um membro da igreja. Desde o momento que você é batizado, você faz parte da igreja. E os que lhe competem enquanto membros da sociedade humana. Olha aí. Então você tem que dar testemunho dentro da igreja e na sociedade. Por isso que a igreja tem a chamada doutrina social da igreja. Tá? Que não tem nada a ver com essa loucura aí da teologia da libertação. Tá? Procurarão conciliar ambos harmonicamente entre si, lembrados de que em qualquer situação temporal devem conduzir-se pela consciência cristã. Gente, a nossa consciência é Deus quem fala. Tanto que a igreja ensina, já falei aqui, que até aqueles que não são cristãos, Deus vai julgar de acordo com a consciência. Entendeu? Uma vez que nenhuma atividade humana, nem mesmo nas coisas temporais, pode ser subtraída ao domínio de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Tudo que fizer, né, tudo que você fizer, seja na igreja ou fora dela, você tem que, né, fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Por isso que você tem que fazer bem feito. Se você vai fazer qualquer trabalho, gente, na sua vida,
você tem que fazer bem feito, como se Deus fosse o patrão. Isso aí não sou eu que estou dizendo, está lá na carta aos Colossenses. Entendeu? E nós, como leigos, nós temos essa responsabilidade na igreja e na sociedade de uma forma geral. É o que o catecismo está dizendo. E, por fim, o 913 fala que, assim, todo leigo, em virtude dos dons que lhe foram conferidos, é ao mesmo tempo testemunha e instrumento vivo da própria missão da igreja pela medida do dom de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 7. Por que o catecismo está dizendo isso, gente? Porque hoje, gente, o leigo, ele às vezes, ele trabalha até mais do que muitos padres. Porque às vezes, gente, o leigo, ele pode, o padre, ele tem muito pouco tempo. O padre tem que cuidar ali da paróquia, né, dos assuntos ali da paróquia, tem que atender confissão, tem que celebrar a missa. O leigo não. O leigo, ele pode ir visitar, ele pode fazer viagens, né, viajar, fazer pregações, fazer isso que eu estou fazendo aqui, não é? Fazer um estudo mais aprofundado. Os padres, coitados, eles não têm tempo. Não é que eles não queiram, eles não têm tempo. Então, gente, hoje o leigo, ele tem uma missão na igreja que é tão importante quanto a do padre. Por isso que numa das orações eucarísticas, eu não me lembro qual agora, fala, né? O padre, quando ele fala que nós oferecemos o sacrifício de Cristo, ou seja, nós todos juntos, tanto os ordenados como nós leigos, fazei de nós uma perfeita oferenda. Todos nós que fazemos parte da igreja, nós oferecemos junto, né, com o sacerdote ali que representa o próprio Cristo, o sacrifício de Cristo na Santa Missa. Entendeu? Então, gente, nós temos um papel muito grande hoje, né, graças a Deus, o papel do leigo hoje, né, eu louvo a Deus, né, por ter dado essa oportunidade para nós, mas também uma grande responsabilidade. Pena que muitos leigos não aproveitam isso, né? Às vezes ensinando errado, ensinando mal, ou então indiferentes. Às vezes tem o dom, mas não coloca a serviço, se esconde. Gente, quem me conhece sabe, ninguém é mais tímido do que eu. Eu sou uma pessoa super tímida, mas eu vou, se Deus me chamou para esse trabalho, eu vou dizer não? Posso fazer isso. Então vamos vencer a timidez. Aliás, a palavra de Deus diz, né, que a gente tem que vencer o espírito de timidez, que não vem de Deus. Né? O espírito de timidez não vem de Deus. Por causa disso a gente deixa de evangelizar, a gente deixa de fazer muita coisa na igreja. Entendeu? Então, gente, nós encerramos a parte dos leigos no catecismo. Agora a gente vai entrar na parte da vida consagrada, tá? Então agora nós já estudamos a hierarquia, já estudamos os leigos, agora nós vamos para a parte dos consagrados. Aqueles que são consagrados, mas não fazem parte da hierarquia da igreja. Não são padres, nem bispo e nem diácono, ok? Mas também não são leigos, porque são consagrados, tá? Eles recebem, fazem um voto, vamos dizer assim. Não é um sacramento, não. Tá? Quem escolhe uma vida consagrada, ele não recebe um sacramento, como o sacramento da ordem. O leigo também não recebe um sacramento, tá? Mas também ele também tem uma parte muito importante na vida da igreja também. Ajudam também nas pastorais e principalmente, né, com as suas orações, tá? A parte consagrada, né, na vida consagrada, principalmente eles rezam muito pela igreja. Isso é muito importante, gente, tá? Muito importante. A igreja precisa muito de oração, muito, para que ela continue firme, né, seguindo aí o seu caminho aí, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o catecismo fala sobre a vida consagrada. É o parágrafo 914. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos. Olha aí, então é um conselho evangélico, não é para todos.
Ninguém é obrigado a se consagrar a Deus. Não, você não é obrigado. Tá? É um conselho evangélico. Entendeu? Embora não pertença à estrutura hierárquica, já expliquei, da igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Olha que bonito. Não é? Porque todos nós temos que buscar a santidade. Os padres, nós leigos e também os consagrados. A santidade é para todos. Entendeu? Então, gente, é muito legal essa questão, né, dos consagrados a Deus. Né? Então, eles não são obrigados, mas, né, de livre e espontânea vontade, eles se consagram a Deus. Fazem votos de obediência, né, fidelidade e castidade a Cristo e a igreja. Né? Conselhos evangélicos, vida consagrada, é o parágrafo 915. Os conselhos evangélicos, em sua multiplicidade, são propostos a todo discípulo de Cristo. Então, a igreja propõe, mas ela não impõe. Claro que a igreja incentiva as mulheres a serem freiras, né, aos homens, né, a serem monges, se quiserem. Não é? Tem gente que tem preconceito quanto a isso. Deus me livre de ser uma freira. Eu não quero que a minha filha seja uma freira. Gente, que preconceito é esse? Aonde que ser uma freira é coisa ruim? Não, pelo contrário, você vai dedicar sua vida totalmente para Deus. Isso é ruim? Gente, quem faz isso já está aqui na terra experimentando um pouquinho do céu. Como os padres também. Por que o padre deixa de constituir uma família? Porque no céu não tem casamento. Então, por isso que o padre, quando ele deixa de formar uma família, ele já experimenta aqui. E Jesus disse isso. Aquele que deixa pai, mãe, esposa, filhos, já neste mundo já vai receber aqui uma recompensa e lá muito mais. Claro que isso não é para todos. O mandamento é para todos. Jesus falou para aquele jovem rico: cumpre os mandamentos. Os mandamentos é para todos. Todo mundo tem que cumprir. Agora, os conselhos evangélicos, não. Agora, isso está longe de ser uma coisa ruim. Tanto que o catecismo fala. A igreja propõe. Não impõe, mas propõe. Muito melhor você ser uma freira do que você estar aí no mundão. Muito melhor você ser um monge e estar lá rezando do que você estar lá no mundão. Entendeu? Você prefere que o seu filho esteja lá na droga, na prostituição, do que ser uma freira e um monge? Entendeu? A perfeição do amor, da caridade, a qual todos os fiéis são chamados, comporta para os que assumem livremente, olha aí, tem que ser livre, ninguém pode impor, tá? O chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade. Então, gente, é igual para ser padre. Você não é obrigado a ser padre, mas se você quer ser padre, você já sabe que tem que ser celibatário. A freira é a mesma coisa. Se você quer ser freira, você já sabe que você tem que fazer um voto de castidade. Se você quer casar, então não vai ser freira. Entendeu? Ninguém é obrigado a ser freira, mas se quer ser, já sabe que não pode casar. No celibato pelo reino, a pobreza e a obediência, os 3 votos que fazem: obediência, pobreza e castidade. Entendeu? É a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. Por exemplo, São Paulo fez isso. São Paulo, gente, não casou. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. E ele fala lá sobre as virgens. Quem dera que todos fossem como eu. Mas se quiser casar, casa. Ele não está falando contra o casamento. Mas ele aconselha, sim, as pessoas que sejam celibatárias como ele, tanto homens quanto mulheres. Né? Eu acho que para o homem é muito mais difícil. Eu tenho isso comigo. Eu acho que para o homem ser celibatário é muito mais complicado. Eu acho que já é da natureza do homem já mais difícil. Né? Eu dou muito valor ao homem que é celibatário. Eu acho muito mais difícil. Entendeu? Ainda mais que esse mundo que a gente está vivendo hoje aí. Entendeu? Então hoje está complicado você realmente viver a castidade e principalmente o celibato. Entendeu? Eu acho que as mulheres conseguem mais do que os homens. Eu vejo mulheres muito mais fortes nessa questão do celibato do que os homens.
Entendeu? Mas não é obrigatório, você não é obrigado a ser celibatário. Agora, se você assume, né, diante da igreja essa vocação, aí você deve, não deve, gente, a pior coisa que tem é você fazer mal aquilo que você propõe. Eu já falei aqui, eu não quis ser padre justamente por isso, eu não tenho vocação celibatária. Eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então eu seria um padre para ser um padre ruim? Dar mau testemunho? Mesma coisa é quem é consagrado. Se você é homem ou mulher, mas não tem vocação celibatária, gente, não assuma essa vocação. Isso é para quem tem vocação celibatária. Primeira coisa que você tem que perguntar para Deus. Você tem vocação? Ah, não, quero casar, quero formar uma família, quero ter filho. Então não vai ser freira, não vai ser um padre, não vai ser um monge, que você não vai aguentar. Entendeu? Então a gente tem que se examinar, como diz São Paulo. A gente tem que, só quem conhece o nosso corpo somos nós mesmos. E não vem com essa que que eu vou rezar, que vou mudar. Não vem com essa não. Não, gente, o pecado original, ele enfraqueceu a nossa natureza, eu já falei. Entendeu? Então, se você não tem vocação para o celibato, não busque essas coisas. Ok? O parágrafo 916 diz assim: o estado de vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma consagração mais íntima. Mais íntima com quem? Com Deus. Porque Jesus era celibatário. Nossa Senhora era celibatária. Tem gente que não gosta que a gente fale isso. Mas Nossa Senhora é celibatária. Ela era casada com São José, mas aliás os dois eram celibatários. Tanto Nossa Senhora quanto São José. Gente, a gente tem que entender que o casamento de Maria é totalmente diferente dos outros casamentos. Maria e José foram consagrados a Deus para serem os pais de Jesus. Então toda a vida deles foi para Jesus. Entendeu? Então a gente não pode querer comparar o casamento de Nossa Senhora com São José com os casamentos de hoje. Entendeu? Então Nossa Senhora foi celibatária, São José também foi celibatário. Jesus foi celibatário, São Paulo foi celibatário, não é? Então, gente, é uma coisa mais íntima. Claro que nem todos têm essa vocação. Agora, veja, agora eu também quero falar para você também, você que se casou, aí é diferente. Porque às vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa tem vocação celibatária e casa. Aí não. Porque aí você prejudica o seu cônjuge. Eu conheço várias pessoas que são assim. Principalmente mulheres. Tem mulheres que você vê que tem vocação celibatária e casa. Aí o casamento acaba acabando. Por quê? Porque a pessoa, não é? Você vê que a pessoa ali, a vocação dela é ser celibatária, é ter uma vida mais de oração, né? Igual o catecismo está dizendo aqui. Mas às vezes para não sei, para mostrar para não sei, para o mundo, para não ficar sozinho, não sei. Né? Aí a pessoa acaba casando e às vezes é infeliz. Então você tem que saber qual é a sua vocação. Se você gosta dessa coisa, né, celibatária, de viver rezando, tem gente que tem vocação para isso. Amanhece o dia rezando, fica o dia inteiro rezando. Então você tem vocação para ser celibatário e não para o casamento. Então você deve também se examinar para depois você não chorar e não fazer o outro chorar. Entendeu? Então tem isso também. Que se radica no batismo. Então todos nós que somos batizados, né, também podemos ter uma vida consagrada. E se dedica totalmente a Deus. Então o consagrado, ele se dedica a vida dele totalmente para Deus. Deixa de constituir inclusive uma família. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem sob a moção do Espírito Santo. Olha aí, então tudo, gente, é graça do Espírito Santo. Se você não rezar, se você não pedir o Espírito Santo, você não consegue. Tá? Seguir a Cristo mais de perto, doar-se a Deus amado acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade, ou seja, do amor, a serviço do reino. Significa anunciar na igreja a glória do mundo futuro.
Então, gente, o catecismo aqui e o Concílio Vaticano II, ele propõe, sim, que aqueles que têm vocação que sigam a vida celibatária. A igreja precisa de muita oração, de pessoas que realmente sigam a Deus mais intimamente. Entendeu? Então você deve, se você tem essa vocação, não tenha medo. Né? Com a graça de Deus, com a graça do Espírito Santo, vá em frente. Né? Procure um diretor espiritual, isso é muito importante. Né? Um bom diretor espiritual, né? Para te orientar. Ok? Esse é o parágrafo 916. O 917 tem o título Uma grande árvore de múltiplos ramos. Isso quer dizer o quê? A igreja. A igreja, gente, é como uma árvore que tem diversos ramos. Entendeu? Disso resultou que, como numa árvore frondosa e admiravelmente variegada na seara do Senhor, eu gosto muito dessa definição da igreja. A igreja é a seara do Senhor, é a vinha do Senhor. O Papa Bento XVI, quando ele foi Papa, eu não esqueço disso, eu estava assistindo na época. Eu não esqueci essa frase. Né? A primeira frase que ele usou como Papa, né? O grande Bento XVI, maravilhoso. Né? Eu sou um simples operário da vinha do Senhor, da seara do Senhor. Não é? E morreu realmente ali, né? Simples, humilde, rezando pela igreja, fazendo o que nós estamos falando aqui. Terminou lá no cantinho dele rezando pela igreja. Eu já ouvi tanta besteira quando o Papa Bento XVI, aliás, ouço até hoje na internet, eu estou cansado de ver que o Papa renunciou por isso, que o Papa renunciou por aquilo, que ele brigou com a igreja, que não sei o quê, que, né, e que ele falou mal do Papa Francisco. Ele não teve nada disso, gente. O Papa Bento XVI, ele renunciou porque ele não tinha mais condição física. Outra coisa, hein? Rezem pelo nosso atual Papa também, que eu cada vez que eu vejo ele, eu fico muito com o coração doendo, de ver ele, às vezes, de cadeira de rodas, né? Eu já vi ele celebrando isso de cadeira de rodas, coitado. Né? Então, ele só tem um pulmão, o Papa Francisco. Então, também, de hoje para amanhã, ele já falou, de hoje para amanhã também ele pode renunciar. Mas não é por causa de nada na igreja, é por causa da sua... Gente, o Papa Bento morreu com quase 100 anos. O Papa Francisco já está com 80 e poucos anos. É fácil liderar uma igreja com mais de 1 bilhão de seguidores? É fácil? Não é fácil. Então o Papa Bento renunciou por causa disso. Mas ele era um homem inspirado por Deus. Né? Ele falava, né? Eu sou um simples operário da seara do Senhor, da vinha do Senhor. Igual está falando aqui o catecismo. E nós também somos. Entendeu? E isto em virtude do germe quer dizer semente, divinamente plantado. Floresceram as diversas modalidades da vida solitária ou comum, assim como as várias famílias, as quais vão aumentando, tanto para proveito dos próprios membros, quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. Aqui ele está falando daqueles consagrados que ficam, né, vamos dizer assim, longe, né, do mundo. Aí ele está falando das irmãs, das freiras. Tem freira, gente, que fica enclausurada, e tem aquelas freiras que ficam na paróquia ajudando. Graças a Deus nós temos muitas irmãs aí que nos ajudam. Na matriz ali mesmo a gente tem bastante. Mas tem aquelas irmãs que ficam lá enclausuradas, não saem para nada, só rezando. Tem monges que é a mesma coisa, que ficam também enclausurados, rezando pela igreja. Isso não é ruim, pelo contrário, né? Isso aí é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos, gente, de oração, de pessoas que ficam ali dia e noite rezando por nós, pela igreja. Isso é opinião minha, tá? Eu acho que a igreja continua firme e forte aí por causa dessas pessoas, que ficam ali com o joelhinho ali no chão, ali todo dia rezando por nós, pela igreja de uma forma geral. Né? Então esse é o parágrafo 917. 918. Desde os primórdios da igreja existiram homens e mulheres que se propuseram pela prática dos conselhos evangélicos. Olha, então isso foi desde o começo da igreja. Entendeu? Houveram padres, bispos casados, papa, houveram, mas também houveram muitos cristãos também celibatários.
desde a época dos primeiros séculos, depois com os monges no deserto, aí que se alastrou mais ainda. Por exemplo, Santo Antão, né, foi um monge muito famoso no começo ali do cristianismo. Ele foi o primeiro que foi para o deserto, falando de homens, né? E as mulheres também, houveram muitas mulheres também, celibatárias também. É só você ver Santa Luzia, né? Essas santas mártires, né, do começo, Santa Bárbara, Santa Cecília, Santa Inês, várias santas que preferiam morrer do que entregar a sua pureza. Porque, gente, você não é obrigado. No começo da igreja tinha gente que queria impor a mulheres e homens, mais mulheres, a se casar. Não. O casamento você não pode impor. O casamento não é uma imposição. Não. Ninguém é obrigado a se casar. Então no começo tinha isso. Entendeu? Então as mulheres preferiam morrer do que manchar. Né? Porque se consagravam a Deus. E tinham como modelo quem? A Virgem Maria. Entendeu? Seguir a Cristo com maior liberdade. Olha aí, então o celibato, gente, muita gente não entende. O celibato você fica livre. O padre, a freira, né, o monge, ele fica livre, ele fica mais livre, né? Porque se ele tiver uma família, ele tem que cuidar da família. Está na palavra de Deus. Aquele que é casado cuida das coisas da sua família, e aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor. Está lá na carta aos Coríntios. Entendeu? E imitá-lo mais de perto. Imitar a quem? A Cristo, que é o principal celibatário. E levaram cada qual a seu modo uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muito por inspiração do Espírito Santo, ou passaram a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas que a igreja de boa vontade recebeu e aprovou com sua autoridade. Então, gente, tanto aqueles, né, que preferem viver sozinhos, que eu já falei aqui, ou no deserto, né, ou enclausurados em algum lugar, mas também aqueles que formaram famílias religiosas na igreja, não é? Formaram uma congregação, não é? Aí são as freiras, não é? As irmãs, tanto aquelas que são consagradas, que são enclausuradas, mas tem aquelas que saem, não é, para ajudar na pastoral, mas elas também têm a vida delas lá na comunidade delas, entendeu? Esse é o parágrafo 918. O parágrafo 919 diz assim: os bispos hão de empenhar-se sempre em discernir. Por que os bispos, gente? Porque o bispo é quem é o dono da diocese. Aqui, por exemplo, é o Dom Roberto. Então aqui na diocese quem comanda é o nosso bispo. Então ele que tem que coordenar tudo isso, ele que comanda tudo. A diocese inteira, a igreja, né? Discernir os novos dons de vida consagrada, confiados pelo Espírito Santo à sua igreja. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à sé apostólica, ou seja, ao Vaticano. Então, para se aprovar uma congregação, para aprovar qualquer consagração na igreja, primeiro é o bispo, não é? E depois o Vaticano tem que aprovar. Tá? Senão, gente, já expliquei isso aqui. Na igreja ninguém faz o que quer. Então, se você quer abrir, né, uma congregação, ou se você quer abrir uma vida, né, um lugar de pessoas para serem consagrados a Deus, você não pode fazer sozinho. Tem que ter aprovação do bispo e depois lá do Vaticano, do Papa. Entendeu? Então na igreja, gente, graças a Deus que é assim. Ninguém faz as coisas por conta própria. Tudo tem que ter obediência, tá? Pobreza e castidade. São os votos que os consagrados fazem. Tá? E isso é muito bonito. Então, tudo isso fazem parte da igreja, tá bom? Gente, eu vou parar eu vou encerrar com a vida eremítica, tá?
A vida eremítica, gente, são os monges, tá? É o parágrafo 920. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, os eremitas são aqueles que vivem lá no deserto, né, os monges, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da solidão, pela assídua oração e penitência, consagram a vida ao louvor a Deus e à salvação do mundo. Então, é isso que o monge faz. Aqueles monges que ficam lá no deserto, que tinha muito no começo da igreja, hoje não sei, não saberia dizer, né, se tem bastante ou se tem menos, mas ainda tem. Então, quer dizer, esses monges, eles vivem uma vida mais rígida, tanto na parte da solidão, da oração e da penitência. Tá? Consagram a vida ao louvor a Deus e à salvação do mundo. O que eles fazem? Rezam a Deus pela igreja e pela salvação do mundo e das almas. Entenderam? E o parágrafo 921 diz assim: os eremitas mostram, né, no caso os monges, mostram a cada um este aspecto interior do mistério da igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. Então, gente, isso aí nós devemos aprender com os monges. O Padre Léo falava muito sobre isso. Os monges, gente, eles vivem a vida toda rezando. E você? Você reza? Às vezes, gente, a gente passa o dia todo sem rezar. E os monges rezam dia e noite. Então são exemplos para nós. Escolhida aos olhos dos homens, a vida do eremita é pregação silenciosa. Então, como é que é a pregação deles? No silêncio. Tá? E a gente hoje vive num barulho tão grande. Daquele ao qual entregou a sua vida, ou seja, entregaram a vida para Cristo. Pois é tudo para Ele. É um chamado peculiar. Então a igreja diz que não é para todo mundo. Isso aí são pessoas realmente consagradas mesmo, aquelas pessoas que realmente abandonam tudo por amor a Cristo. Isso não é para todo mundo. E a encontrar no deserto, precisamente no combate espiritual, a glória do crucificado. Gente, diz que essas pessoas são muito tentadas pelo demônio. A gente vê os monges, na história dos monges, né? São Santo Antão, São Bento, como que eles foram tentados pelo demônio. Assim como Jesus também foi tentado ali no deserto. Então o catecismo diz aqui que é um combate espiritual. Por quê? Porque aquelas pessoas vivem ali para Deus, vivem rezando. Então o demônio quer tirar aquelas pessoas ali. São os primeiros que são, vamos dizer assim, visados pelo inimigo. Então são pessoas que realmente têm uma força muito grande para poder vencer essas tentações. Tá? Então nós paramos aí, gente, no parágrafo 921. Na próxima aula nós vamos dar sequência, tá? Nós vamos aí no parágrafo 922, que fala das virgens e as viúvas consagradas. Então você pode ser uma virgem e uma viúva consagrada. E também a vida religiosa. Como que é essa vida religiosa dos consagrados? Então, na próxima aula nós vamos continuar, não acabou não. Tá? Se Deus quiser, a gente vai voltar na próxima aula para a gente poder continuar explicando, estudando sobre os consagrados, aqueles que vivem a sua vida totalmente para Deus. Isso é muito bonito, né, gente? Então, vamos louvar, agradecer a Deus, né, pelas essas graças que Ele nos concede, né, e que possam ter mais vocações, não só religiosas, mas também dos leigos e também dos consagrados. A gente precisa, gente. Tá? A gente precisa de pessoas realmente que vistam a camisa, tá? Porque não é fácil, né? Esse mundo de hoje não é fácil. Tá bom, gente? Então, eu agradeço mais uma vez. Nós vamos ter outras aulas, né? Continuamos aí nosso estudo do catecismo. A gente tem muita coisa para a gente estudar, tá? Nós vamos continuar estudando aí sobre as vocações na igreja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.